Hoje temos a Terezinha Lourenço com o tema Os Nossos Maiores Inimigos. E no último sábado de fevereiro, no dia 29, a palestra será com a doutora Carla Manzoni Salgado. O tema é Visão Espírita do Câncer. Então, estão todos convidados. Nessa unidade, também, todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, nós temos reflexões do Evangelho, seguidas do passe. São momentos muito preciosos, também estão todos convidados. Na unidade da General Carneiro, as palestras acontecem aos domingos e às quartas-feiras. Uma programação que vocês podem conferir nos murais e também no site da Casa de Jesus, que é ceareiros.org.br. No dia 5 de fevereiro, quarta-feira, nós teremos a palestra Uma Família Espírita. Bom, nós vamos então começar com uma prece. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre querido, agradecer por estarmos todos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado e pedir a inspiração, o fortalecimento, o amparo, para que o nosso entendimento seja ampliado, para que tenhamos um ótimo aproveitamento. Pedimos também que envolva a nossa querida Terezinha, para que ela tenha tranquilidade no desempenho da sua tarefa. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Então, Terezinha, está com a Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite, que nos deixa muito honrado, muito feliz. Então, eu espero corresponder, à expectativa, e nós vamos falar sobre os nossos maiores inimigos. Eu acho que aqui estou na frente Não dá para ver? Dá para ver aqui, né? Então, o nosso amigo, acho que eu vou pegar, eu gosto de não inventar. Jesus estava numa situação que estava indo caminhando da estrada entre Cafarnaum e Magdala. E Pedro estava com ele. Olha só o privilégio de Pedro, numa manhã ensolarada, caminhando com Jesus numa estrada, só os dois. E Pedro não perdeu a oportunidade. Ele foi logo perguntando para Jesus: olha, Jesus, eu gostaria de saber aonde moram, onde ficam os nossos maiores inimigos. Porque, na verdade, eu estou querendo servir ao reino de Deus, e eu preciso saber onde eles estão, porque eu quero combatê-los, eu quero trabalhar com afinco. Então, ele mostrou muito boa vontade, Boa vontade, ele mostrou muita determinação e nessa proposta de trabalhar pelo reino de Deus. Aí Jesus falou para ele o seguinte: olha, Pedro, é a experiência que vai te mostrar. Ela vai te revelando aos poucos o que vai aparecendo no momento preciso. E o Pedro, muito impaciente, falou assim: olha, essa experiência ela demora muito, Vou esperar pela experiência, demora muito, eu quero saber já. E aí Jesus disse o seguinte: olha, Pedro, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, basta uma hora só para ter grandes aprendizados, para ter grandes oportunidades de aprender, E aí, mas o Pedro ficou assim, estava nessa situação inquieto, e aí ele começou a ouvir, na estrada tinha aquelas velhas figueiras, e eles perceberam que tinha uma pessoa passando por trás, meio escondida, e o Pedro ficou apavorado. Ele falou assim: não, Jesus, sabe o que é? É que tem um fariseu que está querendo me assassinar. E aí, nisso, ele começou a desafiar, ele estava todo amedrontado, e começou a desafiar a pessoa a sair da moita, Saia, apareça. E essa suspeita, ela foi totalmente injusta. Porque, na verdade, era André, o seu irmão, que estava querendo brincar com eles, e se escondeu e estava fazendo brincadeira. Então, aí o Jesus, aí o André se juntou aos dois e continuaram caminhando. Aí Jesus aproveitou, falou: olha, Pedro,
você nunca se esqueça que o medo é um adversário terrível. Já mostrou Pedro aí. Aí mais para frente, eles encontraram um levita no beiro da estrada, que estava lá recitando passagem da Torá, o livro sagrado dos judeus, e ele dirigiu a palavra não muito respeitoso. Né? O que era o levita? Era uma das 12 tribos de Israel, né? Que quando Moisés morreu, assumiu Josué. E Josué foi um guerreiro e tomou a terra prometida das pessoas que estavam morando lá. E distribuiu as terras, e para o levita não deu terras, ele deu as cidades, o poder político e o poder religioso. Então o trabalho dos levitas era ler a Torá e tentar enquadrar as pessoas dentro da religião judaica. E aí o Pedro ficou alucinado. Falou, como? Ele ousa falar essas coisas para o mestre Jesus, para mim, né? E aí ele reagiu, ele discutiu, ele foi assim, intolerante com o levita. E Jesus não perdeu a oportunidade, né? Olha, Pedro, qual que é a primeira obrigação de uma pessoa que quer trabalhar pelo reino de Deus? E o Pedro prontamente respondeu, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, Pedro sabia a resposta, né? Falou, bom, a cólera, Pedro, é um adversário cruel. É terrível, um perseguidor cruel. E aí eles continuaram na estrada. Logo adiante eles encontraram o Teofrasto, que era um judeu que vendia perfumes, e ele trouxe notícias desse Zecones, que era um leproso que tinha sido curado por Jesus. E esse Zecones, ele tinha fugido para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ficava fazendo intriga, falando mal de Jesus. E Pedro, logicamente, tomou as dores e começou a falar, olha, mas Jesus fez isso para ele, como é que esse ingrato, né, faz isso com Jesus? E acabou amaldiçoando o nome dos Zecones. Aí Jesus de novo, Simão Pedro, quantas vezes você tem que perdoar seu irmão? E ele prontamente respondeu, sabia direitinho, até 70 vezes 7. Muito bem, então a dureza de coração, Pedro, é o carrasco da alma, faz muito mal. Mais para frente, não demorou muito, eles encontraram com o Rufo Crassus. Ele era um romano, um velho romano, semi-paralítico, que estava sendo carregado na sua liteira por 4 fortes escravos. E esse Rufus olhou para eles com um sorriso sarcástico, com desdém, né? E o Pedro prontamente falou assim, mas como eu gostaria de curar esse impenitente. Se eu curasse, ele ia ter que se ajoelhar, né? Ele ia ter que se dobrar diante de Deus. Jesus de novo. Para que a gente vai instituir a violência? Deus nunca se impôs a ninguém, ele dá um tempo certo para cada um chegar no momento certo de compreender. Isso é vaidade, meu amigo. Então, é um verdugo sutil. Essa vaidade acaba com a gente. Então, aí mais para frente, eles pararam lá numa hospedaria do Aminadab. O Aminadab, ele gostava das ideias de Jesus, ele gostava dessas ideias novas que ele estava trazendo. Então lá tinha mais pessoas, né? Estavam numa ligeira refeição, e eles encontraram Zadias. Zadias era um escravo liberto da Cesareia, que tinha vivido no Império Romano, e começou a tecer comentários a respeito dos políticos da época, da vivência lá no Império, como que era, e falando dos desmandos da corte real. E o Pedro colaborou. Juntou, né? Começou a falar mal também. Foi tecendo comentários não muito elegantes, não muito caridosos, né? Fazendo recriminações. E Jesus perguntou para ele, né? Se acaso, Pedro, você alguma vez esteve em Roma? Pedro também respondeu, não, nunca. Então como é que você fala mal do pessoa que você não conhece, né? Você falou como se fosse íntimo do imperador, como se você conhecesse
toda a corte, todas as pessoas, como é que você fala mal dele? A maledicência é um algoz terrível. Bom, e Jesus falou assim, olha Pedro, há exatamente 1 hora você procurava onde estavam, né, os nossos maiores adversários. E 5 deles, em 1 hora, apareceu entre nós. O medo, apareceu a cólera, a ira, a raiva, né? A dureza de coração, apareceu a vaidade e apareceu também a maledicência. Isso só em 1 hora. E Jesus falou assim, como pode reconhecer os nossos piores inimigos moram dentro do nosso coração, o nosso comportamento, né? E sorrindo finalizou, dentro de nós mesmos terá que ser travada a guerra maior, que a gente quer modificar os outros, mas a gente não se enxerga, então a gente tem que travar dentro da gente essa maior guerra, essa maior batalha para se modificar. Muito bem, e nós? Passaram-se 2000 anos, né? Quase isso. Será que nós sabemos onde vivem os nossos maiores inimigos? Será que nós sabemos perceber, detectar, né, combater esses inimigos da nossa evolução que estão dentro de nós? Nós temos desejo. Eu quero me melhorar. Eu quero evoluir, eu vou me melhorar. O desejo só é suficiente? Não. Ela precisa de outra coisa que se chama vontade. O Emmanuel tem um livrinho bem fininho que chama Pensamento e Vida. Lá ele fala da casa mental, eu acho fantástico o que ele diz. Ele compara a casa mental nossa como se fosse um grande escritório, onde tem memória, onde tem imaginação, onde tem a vontade, onde tem o desejo, onde tem o pensamento, tudo. Só que quem comanda esse grande escritório é a vontade. Se a gente não tiver vontade, você pode ter desejo, mas a gente não sai do lugar. É a vontade que nos permite tomar a decisão, é a vontade que nos faz agir. Sem desculpas, sem transferir responsabilidade, porque a gente adora empurrar a responsabilidade para os outros. Aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, por causa do outro. E para isso a gente precisa de conhecimento. O conhecimento nos favorece. Então, mas o conhecimento também nos dá responsabilidade. Então vamos lá. O primeiro verdugo lá que apareceu, o primeiro adversário, foi o medo. O que é o medo? Por que nós temos tanto medo? Como que ele se instala? Como é que ele influencia nas nossas vidas? E como nós podemos combatê-lo? Então, o que é o medo? A gente fica inquieto diante de situações que a gente não conhece, quando nós estamos diante de um perigo real. Quando nós estamos diante de um perigo imaginário, que às vezes a gente cria na nossa cabeça alguns perigos que não existem, diante de uma ameaça qualquer, e isso tudo gera uma sensação de insegurança em algumas situações na vida. Isso não é sempre. Ou então, por que a gente tem medo? Na verdade, o medo é uma emoção natural, está ligado com a nossa sobrevivência. A mesma coisa de estar na beira de um abismo, olhando um vale assim maravilhoso, fala que coisa linda, eu vou lá e me jogo. Sem medo, a gente se joga. Você sobrevive? Não. Então, o medo é, de certa forma, uma proteção para nós, para a gente não colocar em risco a nossa sobrevivência. Então, ele tem uma parte positiva. Porque está lá, na lei de conservação, no livro dos Espíritos, é uma lei. A gente tem medo de se arriscar nas coisas, sim, para se proteger, para sobreviver. Tem outro tipo de medo. Nós temos medo de perder emprego, nós temos medo de perder uma pessoa querida, de fracasso, nós temos medo também. Temos medo do terrorismo internacional, das coisas que acontecem na natureza, de doença, de acidentes. E nós espíritas, quem aqui não tem medo de morrer? Todo mundo tem, né? Nós espíritas também temos. Por quê? É a lei de conservação. A gente quer ficar por aqui, né? Então, Joana de Ângeles, ela diz que esta sociedade,
que nós estamos vivendo, inseridos, é uma sociedade que está assustada, ela está amedrontada. Embora a gente tenha todo o aparato tecnológico, esse aparato aumentou a ausência das pessoas. Esses dias eu vi sentada numa praça, uma senhora que supostamente era mãe de uma menina de 8, 9 anos, cada uma com seu celular, alheias uma da outra. A gente também faz isso em casa, com os filhos, com tudo, né? Alheio. Então, isso provoca uma avalanche de receio. Tem também os fatores socioeconômicos, que escondem fatores psicológicos. E ela diz que é no espírito que está a causa do medo, não são as coisas externas. É no espírito. Por que ela diz isso? Como que esse medo se instala? Procede de experiências passadas. Né? Se você colocou já a mão no fogo, queimou, da próxima vez você vai ter medo de colocar, não é isso? E outras coisas mais que a gente fez dessa vida. Nós temos, infelizmente, esse entendimento da reencarnação, que nós tivemos reencarnações mal sucedidas, que nós fracassamos de várias maneiras. A vida está boa hoje, gente, para vocês? Essa reencarnação está maravilhosa? Né? Essa é a melhor. As outras de trás não foram tão boas assim. Então a gente vem acumulando coisas do passado que a gente vai trazendo, não se lembra, mas traz gravado, e a gente fala assim, nossa, eu tenho essa fobia, eu não sei porquê. E está lá no passado. Às vezes a consciência é culpada por culpas, por coisas que, uma falta oculta, às vezes nem foi percebida, não foi julgada, não passou pela justiça, mas a gente se sente culpado porque sabe que não agiu tão bem. Ou problemas de relacionamento e fatos arranjados nessa existência atual. A gente arruma complicação, confusão? Sempre, né? Sempre. Então, como que esse medo interfere nas nossas vidas? Como é que ele faz? Ele paralisa as iniciativas. Ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo. E a gente não faz nada. Fica, né? Não, eu não vou arriscar. Eu vou ficar do jeito que está, que eu vou segurar, não vai acontecer nada. Ou então a gente faz suposições falsas, a gente distorce de acordo com a nossa visão de mundo. Nem é assim, né? As coisas às vezes não são do jeito que a gente pensa, mas a gente tem medo, não avalia, não vê outro ponto de vista, não escuta as pessoas e acaba distorcendo. Esse medo também pode nos empurrar para um outro alívio, que as pessoas procuram nas drogas. Que as pessoas procuram, estou falando das drogas, não estou falando só das drogas ilícitas, não. Às vezes tem pessoas que se encharcam de remédio. Agora mesmo, vim para cá, estava contando para minha mãe, meu marido, um amigo, uma nora de um amigo nosso, que faleceu esses dias atrás, porque ela se encharcou de remédio. Então, é uma forma de fuga também, né? Os relacionamentos inconvenientes, às vezes a pessoa tem medo de sair de um relacionamento porque ela vai fazer pior, né? Então, tem medo E com isso aparecem também as influências espirituais perniciosas. Né? Os espíritos interferem na nossa vida, influenciam, está lá no livro dos espíritos. Mais do que você imagina, a ponto de dirigir as suas ações. Está lá no livro dos espíritos, a pergunta que o Kardec fez. Então, quando nós temos a situação de medo, a situação de segurança, quem que a gente atrai? Os espíritos que pensam de maneira igual. Ou aqueles que talvez não nos queiram tão bem assim, que querem nos prejudicar e ajudam a incrementar essas ideias negativas, medo. Ou aqueles que também têm medo como nós, se aproximam e a gente fica o quê? Numa situação ali em volta daquele medo que fica mais difícil de sair. Então nós temos também as influências espirituais perniciosas. E Joana de Ângeles, novamente, apenas socorrer esse tema, falando que o antídoto para o medo está na doutrina espírita. Os esclarecimentos que a doutrina nos dá, nas certezas que ela nos dá, na imortalidade do espírito. Eu acho que deve ser muito medroso, muito aterrador pensar que a vida é uma só, né? Com os erros que a gente comete, com as falhas que a gente tem, pensar que vai morrer e acabou, vai para o céu, vai para o inferno. A gente, se for bem analisar bem, fala, não, vou para o inferno. Né? Então não tem isso. O inferno é o da consciência que a gente mesmo cria. Da reencarnação, que nós vamos ter a oportunidade de refazer as coisas que nós não fizemos tão bem feitas. Nós vamos ter outras oportunidades. Então a reencarnação, mas eu não me lembro. Bendito é o esquecimento.
Senão você imagina, a vida é difícil levar assim. Você imagina lembrando de reencarnações passadas que não foram tão boas assim. Então, nós temos a bênção da reencarnação. Saber que tudo que nós aprendemos vai colaborar com a nossa evolução, seja o que for, seja com uma técnica, coisa de trabalho, qualquer coisa que você aprende, você está se enriquecendo e evoluindo. E que, na verdade, por ser o espírito ser imortal, uma existência terrena equivale a como se fosse um dia só. Então a gente acha muito difícil levar uma vida, uma existência toda, mas na realidade isso corresponde a um dia só na vida da imortalidade. Tudo bem até aqui, gente? E como que nós vamos combater esse medo? Né? Pelo menos controlar. Ela nos diz também, precisa ter fé. Mas a fé sozinha não se faz. A gente precisa também do trabalho fraternal. É auxiliar o próximo. Quando a gente sai da gente para ajudar aquele que está momentaneamente numa situação de dificuldade. Então a gente está se livrando disso. Fazendo o culto doméstico do Evangelho no lar. Colocando Jesus na nossa casa toda semana, no máximo meia hora, fazendo aí, lendo o Evangelho, analisando o texto lido e colocando Jesus. A gente higieniza o nosso ambiente, o ambiente do nosso lar, a gente coloca Jesus, atrai os espíritos que querem a luz, né? E não aqueles que vão perturbar. Cultivar pensamento otimista, de alegria, pensamento bom, se recolher na oração, não só para pedir, mas lembrar também de agradecer, da gratidão, né, de estarmos vivos, de termos a experiência que temos, e temos essa doutrina maravilhosa que nos explica tanta coisa. E a frequência na casa espírita. Quando a gente vem com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, a gente tem que se esclarecer, e a gente também traz aqueles irmãozinhos que a gente nem percebe que são conosco, eles também se esclarecem e acabam tomando outro rumo, melhora tudo para todo mundo. E também nós temos recurso do passe e da água frutificada. Então, a doutrina espírita nos dá um manancial ali de bênçãos para a gente poder controlar essa situação de medo. E ela recomenda o seguinte: quando o medo tentar tomar conta de ti, pensa que está encarnado na Terra para triunfar. Gente, nós temos planejamento reencarnatório. É mais difícil a pessoa reencarnar do que desencarnar. A gente acha que não, né? Mas é muito mais difícil. Ela tem que passar por todo o planejamento, com pais, com situações, com questões, com tudo. Então não se faz um trabalho espiritual, quantos que trabalham para jogar no lixo. Né? A gente vem para triunfar. Triunfar sobre o quê? Sobre o mundo? Né? O triunfo não está no aplauso, não está no sucesso do mundo. O triunfo é espiritual, de ganho espiritual. Então, o triunfo é sobre ti mesmo e para consegui-lo é preciso lutar. Lutar contra quem? Contra os outros? Não. Contra a nossa índole mesmo, contra os nossos caprichos, contra as nossas coisas que nós não fazemos tão bem assim. E olha o que diz Paulo na segunda carta de Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Tá aí, nós somos programados para triunfar sobre nós mesmos, para sermos melhores. O segundo, né? A cólera, a ira, a raiva, que são também impulsos de agressividade, são naturais, são irracionais e são espontâneos. E essa emoção é partilhada do nosso mundo animal, da nossa animalidade. Está ligado com a nossa animalidade. Olha lá, nos animais irracionais, um ataca, o outro se defende. Né? Tem aquele impulso de raiva daquele que está sendo. Então, isso também da lei da conservação, da sobrevivência. E é imprescindível, né, a gente ter esse impulso para quê? Para se defender. Então, na verdade, essa raiva tudo é um sinal de alerta, é um estado de alerta que nós temos que prestar atenção. E quando surge esse impulso da raiva? Todas as vezes que a gente acha que tem uma agressão, que a gente sofre uma agressão, tem um agressor. É automático, é um estado de alerta, também é defesa. Também é defesa. Então, vigia, né, e defende tudo o que pode nos comprometer, tem uma finalidade.
proteção. Nossa, mas Jesus iria falar contra a cólera, contra a ira, sem tudo isso? Na verdade, isso é parte da nossa natureza animal. Nós fazemos parte dela, não tem como fugir. E nela tudo tem objetivo, tem uma função. Deus não nos criaria assim com essas emoções, né? Se não tivesse uma função. Agora é aqui no equilíbrio que está a diferença. Aí é que está a diferença. Então o descontrole da cólera traz aquelas crises de fúria. Numa crise de fúria a pessoa pode matar, pode cometer coisas que... barbaridades, né? Pode também predispor a pessoa a praticar o suicídio, que ela com raiva do mundo, com raiva de si mesma, com tudo. Ou então ela pode ficar apática, totalmente apática, sem reação, ou cair para as exacerbações sexuais, ou no histerismo, ou no sentimento de culpa, que fica remoendo a culpa, ou desenvolver um tipo de medo. E com isso pode atingir os órgãos do corpo e provocar as doenças. A ciência está provando que pessoas que ficam aí remoendo muitas situações de angústia, desespero, elas adoecem, né? E os transtornos, fora os transtornos espirituais e mentais, que nós já falamos pelas influências espirituais. Então, nós temos que transformar esse impulso de destruição sem anular, sem extensão, porque se ele é de proteção, nós não podemos anular essa proteção. Então, por meio de novas ações, nós vamos mudar essa raiva, essa agressividade que nós temos na hora que ela se manifesta. E o que fazer para controlar a raiva? Nós temos que moldar esses impulsos numa mentalidade superior. O que a gente pode fazer, né? Olha, nós podemos canalizar para transformar em atividades que exigem iniciativa e determinação, um crescimento profissional. Tenta ficar sempre com raiva e preso naquilo. Não, vou fazer alguma coisa útil, né? Vou fazer alguma coisa legal. Atividade educativa e artes, prática de esporte. Você já viu um esportista, aqueles que competem mesmo? Às vezes eles não conseguem aquela marca que eles treinaram para fazer, eles ficam com raiva, e aí treina, se supera e às vezes até bate recorde. É isso, é usar esse impulso para fazer uma coisa melhor. Atividade de promoção social. Sabe, estou com muito tempo lá mesmo ficar maquinando aquelas coisas, né? Na cabecinha de raiva, disso, daquilo, de ódio. Vou lá, vou trabalhar, fazer uma coisa boa. Atividade que dão prazer. Eu vou pintar, eu vou fazer um esporte, eu vou fazer alguma coisa. É isso da cólera. Agora entrou a vaidade. Vaidade ninguém conhece, né? Ninguém sabe o que é isso. É aquela visão exagerada que a pessoa tem de si mesma. Olha lá. É um gatinho muito miudinho que se vê como leão. Se acha o máximo. Eu me acho, né? E aí, com isso, começa a desprezar os outros, as pessoas que não pensam como eu, ou que não agem como o jeito que eu penso com a agenda, eu vou desprezar. E aí vive de rótulos, a pessoa vive de formas, de imagens, de aparentar, de aparência. E é nessa situação que começam a aparecer os preconceitos, porque aquele que é diferente de mim não serve. Aquele que pensa diferente, aquele que se apresenta diferente, aquele que veste diferente, que faz diferente, ele não serve. E qual que é o antídoto? Humildade. Humildade. E a Joana de Anjos fala assim que humildade não é um desprezo, nem desconsideração sobre si mesmo. Né? Não é nem se você ser subalterno, não é você se esconder, né? Escondendo conflitos de inferioridade. Humildade não é isso. Olha lá, Jesus apagou sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Jesus, gente, o guia, o modelo de humanidade. Ele veio da forma mais humilde possível. Viveu da maneira mais humilde possível. Para quê? Para ensinar a apagar as paixões inferiores, lidar com elas. E ela coloca mais ainda. Olha, considera a transitoriedade de tudo. Sabe que tudo é passageiro. Hoje talvez a gente estou numa situação boa, econômica, de conhecimento, que eu me acho superior. Mas amanhã, depois, uma outra próxima encarnação, eu posso vir experimentar uma situação diferente. Eu não posso colocar acima de ninguém, achando que sou melhor, que
que a minha maneira de pensar é correta. De jeito nenhum. Nós temos que desenvolver a simplicidade em tudo. E o conhecimento, o autoconhecimento dos valores do ser. Eu me conheço, né? Dizia já, né, os filósofos da Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. É pelo conhecimento que a gente vai adquirir valores. Não se exaltar nem se engrandecer, e muito menos procurar reconhecimento naquilo que faz. Ah, não, porque eu faço assim, porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo. Muito bem, você fez, ótimo, deixa os outros ver, não precisa se exaltar. E para controlar tudo isso, nós precisamos, exige sacrifício. Para controlar essa vaidade, exige muito sacrifício pessoal. Né? Uma vez escapa e fala, opa, eu deixei a vaidade passar, vamos recolher, fazer diferente. Então exige sacrifício sim. O outro erro, maledicência. Nossa, ninguém conhece esse, né? Conhece? Não, ninguém. Olha, gente, é muito mais devastador do que levar uma surra, né? Porque a surra não passa, você recompõe o organismo, acabou. Agora, o que as pessoas falam a seu respeito, destrói, você pode destruir reputação. Nós podemos destruir reputação alheia, porque nós fazemos julgamento errôneo sobre as pessoas. Nós não sabemos o que está no coração delas, as necessidades, nós não sabemos a vida da pessoa, e a gente faz julgamento errôneo e passa para adiante. E com isso surge o quê? Calúnia. Nós passamos adiante coisas que não são verdadeiras e que destrói a pessoa. Então isso é uma tremenda falta de caridade. E o que está por trás dessa maledicência? É medir o valor próprio pelo desvalor dos outros. Então, para eu aparecer, eu tenho que desvalorizar o outro. Quando eu diminuo o outro, eu me exalto. Eu não apareço, está ligado também com o quê? Com a vaidade, né? Então, eu preciso apagar a luz do outro para aparecer o meu brilho. Não tenho brilho, competindo. Isso é um tremendo complexo de inferioridade. Olha o que diz Mateus, no capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, o que nós falamos não é o que nós comemos, o que a gente põe para dentro. É o que a gente fala, o que a gente faz. E a Joana de Anjos, elas também nos recomendam o silêncio, né? Que é a melhor forma de você asfixiar a maledicência e de fazer calar as acusações indébitas. A gente começa a acusar as pessoas que a gente nem conhece, como fez o Pedro lá com o povo de Roma. E a dureza do coração? Eu não coloquei na ordem, porque esse aqui é mais difícil da gente controlar. É aquela dificuldade que nós temos de aceitar os erros humanos, os erros dos outros, né? Dos outros. É aquela resistência que a gente tem para perdoar as falhas alheias e